Olá, alunos! Tenho o prazer de apresentar para vocês essa aula invertida que nós faremos sobre o empirismo e o positivismo lógico. As leituras previstas para serem realizadas lá em casa os 2 capítulos do livro do Dutra, o empirismo, onde veremos verificação, confirmação, falsacionismo, holismo, racionalismo e empirismo de Locke, Hume, Bacon e Popper. E o positivismo lógico, das abordagens realista, racionalista e instrumentalista das teorias científicas, método e paradigma, Descartes, Kant, Feuerbach e Kuhn. Para ajudar no aprofundamento do tema da próxima aula, você deve assistir, além desse vídeo aula, 2 vídeos colocados no YouTube, que são esses sobre o empirismo, David Hume, e esse outro que explica o racionalismo, cristicismo e empirismo. Ao final dessa minha videoaula, você deverá saber qual a diferença entre empirismo e racionalismo, definir conceitos de verificação, confirmação, falsacionismo, holismo, como analisar as abordagens realista, racionalista e instrumentalista das teorias científicas, e se questionar sobre os métodos científicos, indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo. As diferenças entre o racionalismo e o empirismo basicamente são: o racionalismo baseia-se na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano. Já o empirismo baseia-se na ideia de que a experiência é a fonte do conhecimento. A intuição aqui, para o racionalismo, eles acreditam. Já o empirismo, eles não acreditam. Sobre as ideias inatas, para o racionalismo, os indivíduos têm conhecimentos inatos. Para o empirismo, os indivíduos não possuem esse conhecimento inato. De onde vem o conhecimento para o racionalismo? Vem através do uso da razão e da lógica. Já para o empirismo, vem da experiência e da experimentação. Os princípios chaves do racionalismo são a dedução, que é o conhecimento inato, e a razão. Para o empirismo, a indução e as experiências sensoriais. Quais são os principais teóricos do racionalismo? Platão, Descartes, Leibniz, Noam Chomsky. E para o empirismo, Locke, Berkeley, Hume. Sobre a verificação, confirmação, falsacionismo e holismo. A verificação é o critério que utilizamos para testar a genuidade de aparentes enunciados factuais. Dizemos que uma frase tem significação factual para um indivíduo se e apenas se ele souber como verificar a proposição que a dita frase parece exprimir, isto é, se ele souber quais são as observações que o levariam, sob determinadas condições, a aceitar a proposição como verdadeira ou rejeitá-la como falsa. A confirmação. Nós damos o nome de confirmação quando se pergunta quais são as condições de validade que permitem distinguir um enunciado científico de um não científico. São pelo menos 3 grandes tipos de respostas possíveis. A confirmação positiva, ou seja, os enunciados científicos distanciam-se dos não científicos porque têm a possibilidade de serem confirmados positivamente pela experiência. A confirmação negativa, quando o enunciado é científico, não porque possa ser confirmado pela experiência, mas precisamente quando por ela pode ser refutado, rejeitado. É a posição de Karl Popper, o qual afirma que um dado enunciado pode ser considerado científico quando for possível fazer tentativas de o refutar. E por último, a confirmação formalista. O enunciado é científico quando é internamente compatível com um dado conjunto de proposições que formam um sistema a partir do qual podem ser operativamente deduzidas um leque de significado de suas consequências. O falsacionismo é a ideia central de Karl Popper, que visa substituir o empirismo justificacionista, indutivista, da concepção tradicional por um empirismo não justificacionista e não indutivista. Popper rejeita que as teorias científicas sejam construídas por um processo indutivo a partir de uma base empírica neutra
e propõe que elas tenham um caráter completamente conjectural, de hipóteses. Teorias são criações livres da mente, destinadas a juntar-se tão bem quanto possível ao conjunto de fenômenos de que se trata. O holismo, em epistemologia, é uma proposta que pressupõe a falibilidade do conhecimento, mas defende a necessidade de uma compreensão da multidimensionalidade dos fenômenos da realidade por meio do holoepistemologia, que implica o reconhecimento da interligação entre todos os fenômenos humanos na sua integralidade. A abordagem realista, racionalista e instrumentalista das teorias científicas, Dutra analisa o instrumentalismo em diversas versões, compreendido como uma concepção segundo a qual os enunciados teóricos das ciências não podem ser verdadeiros nem falsos, porque não podem corresponder a estado de coisas. Opõe-se ao realismo, mas os enunciados podem ser considerados instrumentos teóricos de predição. Esta postura é denominada instrumentalismo epistemológico, associada a uma interpretação literal dos enunciados teóricos. E racionalismo é a característica da epistemologia de Kant, enquanto a forma mais bem acabada do intelectualismo, onde apresenta o tema dos juízos sintéticos e analíticos, operações mentais, e problematiza a ideia de investigação apenas como operações mentais. Os métodos científicos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo. Método é o caminho a ser trilhado pelo pesquisador desde o início da sua caminhada, com a formulação de um problema, até a comprovação da hipótese, ou seja, a resposta ao problema ao final da pesquisa. O método indutivo é o responsável pela generalização, isto é, parte de algo particular para uma questão mais ampla, geral. O dedutivo é justamente o oposto do indutivo, ele parte de uma generalização para uma questão particularizada. Já o método hipotético-dedutivo busca unir os dois anteriores, acrescentando a racionalização do método dedutivo, a experimentação do método indutivo. Elege-se hipótese, proposições hipotéticas, as quais possuem uma certa viabilidade para responder ao problema de natureza científica. Procura-se falsear as hipóteses, mas se elas forem comprovadas, são aceitas. Se não, devem ser refeitas. Assim, a atividade a ser feita a partir dessa videoaula é fazer o Padlet individual, colocando as principais ideias desenvolvidas a partir das leituras dos dois textos de Dutra, tanto o empirismo como o positivismo lógico. Você pode apresentar a sua experiência no Padlet sob diversos formatos, em vídeos, slides, documentos, em áudio, etc. Mapa mental, etc. Ao formar o grupo na sala de aula, cada membro da equipe deve mostrar aos colegas como fez o seu Padlet individual ou grupo. Comecem colocando suas conclusões a partir do que fizeram em casa no Padlet, seus insights, suas dúvidas, seus questionamentos. Assim, a aula invertida tem os papéis bem definidos. O papel do professor, antes da aula, é estabelecer os objetivos da videoaula, que foi estabelecido logo no início, gravar essa videoaula com as explicações teóricas e preparar as atividades que iremos fazer na nossa aula invertida. Durante a aula, nós vamos discutir o conteúdo para solucionar as dúvidas e eu vou mediar a realização das atividades em grupo. Já o papel do aluno, antes da aula, é verificar esses objetivos da aula vídeo, leitura dos dois textos do Dutra, assistir à videoaula do professor, assistir aos dois vídeos de apoio, anotar as dúvidas e fazer o Padlet individual. Durante a aula, discutir o conteúdo com os colegas e o professor, solucionando as dúvidas com o professor e realizar as atividades do Padlet em grupo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.